A paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira live do curso Pastoreando o Pequeno Rebanho. Eu vou dar um tempo aí para o pessoal entrar. Alunos do curso vão entrando e vão sinalizando. Amém? Estão entrando. Ana Veren, eu acredito da Igreja Batista de Lauro Miller. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aline Ferreira. Cláudia Rafael, a paz. Fernanda Peixoto, a paz. Fran Adriano, adesivos, a paz. Gente, vai colocando lá o link no grupo que você participa, para outros irmãos poderem entrar, porque às vezes eles podem estar um pouco perdidos. Quero agradecer a todos vocês por estarem participando desse meu curso online. Agradeço a confiança de cada um de vocês, a inscrição, né, que vocês fizeram, o investimento que vocês fizeram. Muito obrigado. E nós estamos aí começando o curso. Amanhã vai a próxima apostila do curso. Então vai ser muito legal a próxima apostila, porque nós estaremos falando sobre psicologia infantil. Então vai ser muito legal a próxima aula. Então vamos lá, várias pessoas entraram. Se você quiser dizer de que cidade você é, para nós nos conhecermos um pouquinho. Nós vamos ter 1 hora de live, 1h15 no máximo. Mas vamos dar aí, esperando o pessoal entrar. As lives serão feitas aqui por esse nosso grupo de Face, ok? A irmã Cristina falou maravilhoso. A irmã Sonaira falou a paz do Senhor. Olha quanta gente, o corpo de Cristo reunido. A Jennifer, né? De Lauro Miller. Então eu quero dar umas boas-vindas muito especial para a Igreja Batista de Lauro Miller. E fiquei muito feliz pela atitude desta igreja, que se inscreveu toda a equipe do ministério. 19 pessoas se inscreveram da Igreja Batista de Lauro Miller, Santa Catarina. Eu acredito que onde eu estou está um pouquinho mais frio do que lá, ou lá está mais frio do que aqui, né? Porque eu estou em Paula Freitas, Paraná, bastante frio, mas nós estamos felizes por estar aqui com vocês, ok? Vou esperar mais um pouquinho. A minha caneca do Discipulado Infantil está escrito: não se trata apenas de nós, mas da próxima geração de discípulos. Ganhei numa igreja quando eu fui palestrar. Vamos lá, já estamos em 38 alunos. Irmã Claudinha acabou de entrar. Irmã Graça de São Paulo. A irmã Joelma, da Igreja Batista de Lauro Miller. Bastante gente entrando, né? Vários irmãos de Lauro Miller. Vamos lá. O Diogo é de Rio de Janeiro, Igreja Evangélica Casa de Oração. A irmã Renata Andrada, sul de Minas. O Jaime de Souza, de Manaus, Amazonas. Eu conheço ele como sendo de Amazonas. Vamos lá. A irmã Andréia, comunidade de Bragança Paulista. Lyon. Cambé, Paraná, Fabiola. Cristina Bernardo, né? Tabernáculo de Deus, Igreja Batista, Tabernáculo de Deus. A irmã Érica é do Rio de Janeiro. Tantas irmãs da Batista. Gratidão, pastor. Deixa eu ver aqui quem falou. A Alessandra, Igreja Batista. Que Deus abençoe. Né? Aqui ela fala: gratidão ao pastor Aurídio, da Igreja Batista, por investir no Ministério Infantil. Que bom, que bênção, né? A Fabíola, da IPRC de Cambé, Paraná. Sejam todos bem-vindos, né, gente? Arapongas, Igreja de Deus. Gente, o corpo de Cristo aqui, reunido para ouvir um pouco mais sobre o ministério com crianças. Amém? Esse curso está sendo bem especial. Vamos lá, então? Falar um pouco a respeito da nossa primeira apostila, que seria Redescobrindo os Propósitos do Ministério Infantil.
Esse tema redescobrindo, ele é muito importante. Por quê? Porque a palavra redescobrir quase significa, né, encontrar outra vez. Eu acredito que no desenvolvimento do ministério com crianças no Brasil, há muitos líderes, sim, que precisam redescobrir, mas também alguns precisam descobrir o verdadeiro propósito do ministério com crianças. Tem muitos líderes, professores, até pessoas que são vocacionadas, outras que estão envolvidas, outras comprometidas com o ministério com criança, mas que às vezes ainda não sabe do que está fazendo, né? Ou qual é o propósito desse ministério. Eu sempre digo que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer atalho serve. E nós não podemos andar por atalhos, porque nós não temos tempo para perder. Nós precisamos agir com urgência, porque a fé das nossas crianças, ela está sendo atacada. Há uma tentativa de desconstruir a fé da próxima geração. E ministério com crianças hoje em dia não se trata somente de mim, da minha igreja ou do meu ministério, mas se trata da próxima geração de discípulos. O ministério com crianças se trata até mesmo da própria continuidade da história de uma igreja numa nação. Imagine se não houvesse ministério com crianças, se não houvesse a igreja preocupada, se não houvesse os pais também responsáveis pela sua missão de educar e construir essa identidade de Deus. O que seria da igreja? Como será a igreja evangélica brasileira daqui 50 anos, se Jesus não voltar? Quem serão os nossos pastores? Quem serão os nossos líderes? Onde nós estaremos congregando? É muito importante pensarmos sobre isso. A colheita dessa semeadura vai realmente, né, ser calculada através da nossa semeadura. Se nós formos negligentes agora, vamos colher, infelizmente, o fruto dessa negligência. Agora, se nós, como igreja, entendermos o nosso papel diante de Deus e diante, né, desta grande missão, que é fazer com que a próxima geração conheça o Senhor. Quando eu falo de redescobrir o ministério com criança, uma das primeiras coisas que eu gosto de mencionar, que biblicamente são os pais os verdadeiros responsáveis pela formação da identidade, né, cristã. São os pais, biblicamente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o ministério com criança começa na família, começa em casa. E que Deus dá ordem ao povo de Israel que eles precisavam inculcar, ensinar, orientar, direcionar uma geração, né, responsável pela próxima geração. Nós sabemos, não sei aí na sua igreja, mas aonde eu tenho ido, eu vejo que muitas vezes os pais cristãos estão negligenciando esta ordem, esta incumbência, né? Então eu vejo, infelizmente, em muitas igrejas, crianças órfãos de pais vivos. Eu vejo muita terceirização da educação. Eu vejo também muitas crianças que estão abandonadas, não somente espiritualmente, como também emocionalmente. Então, essa negligência faz com que as crianças sejam fáceis, né, nessa desconstrução da fé. Os pais são os verdadeiros responsáveis. Mas quem somos nós? Pastores, obreiros, líderes, evangelistas de crianças. Nós somos parceiros nesse processo. A igreja existe para promover esta parceria. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que biblicamente todo o ministério com crianças que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. Eu sei que é um grande desafio hoje em dia, mas nós não podemos desanimar e nem desistir, porque precisamos nos posicionar biblicamente em relação ao ministério com criança. A palavra ministério infantil não se encontra na Bíblia. Se nós lemos, né, a palavra, não vamos encontrar a palavra ministério infantil. Mas a falta, né, desse termo, etimologicamente falando, não invalida a importância e a existência do mesmo.
Também não existe ministério para jovens, adolescentes, rede de mulheres, recepcionistas e muitas outras coisas que hoje nós, como igreja da atualidade, colocamos em prática para suprir a necessidade da igreja. Mas não quer dizer que por não existir o nome Ministério Infantil, não há importância do mesmo. Agora preste atenção. Quando eu leio a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, eu percebo que o nosso Deus é um Deus apaixonado pelas crianças. É um Deus apaixonado pelas próximas gerações. É um Deus que tem como propósito fazer com que as próximas gerações conheçam a verdade. Diante disso, nós entendemos que o ministério com criança da igreja brasileira, na igreja brasileira, precisa redescobrir ou fundamentar suas ações nos princípios da palavra de Deus. Não é nos nossos achismos, não é naquilo que eu penso que é correto, naquilo que eu penso que acho que é certo, não é naquilo que eu falo na apostila que nós estamos estudando no Ministério Fotocópia, que é aquele ministério que, na verdade, não influencia, é influenciado, é aquele ministério que busca seguir as tendências dos modismos. Eu digo que é o Ministério Maria vai com as outras, né? Que nunca questiona, que nunca pergunta se tal canção, se tal atividade, se tal projeto cumpre os propósitos pré-estabelecidos por Deus para o ministério com crianças. Então, é muito importante nós termos uma identidade ministerial, buscar em Deus essa identidade ministerial. E fazer aquilo que a irmã Cristina Menardo está falando, fazer um alinhamento com Deus, né? O meu propósito com os propósitos de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos alguns propósitos muito específicos em relação ao ministério com crianças. Primeira questão que precisamos entender que nós não devemos ter um ministério fotocópia, um ministério famoso Xerox, aquele ministério que todo mundo usa, eu vou usar, todo mundo canta, eu vou cantar, todo mundo faz, eu vou fazer. Eu digo que às vezes nós temos um ministério, quando nós não deixamos ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus, às vezes nós nos frustramos, porque eu não prego como aquela irmã prega, eu não evangelizo como aquele irmão evangeliza, eu não sei fazer os recursos que a irmã A, B, C, D faz. E eu sempre digo, quem diz que você tem que cantar como ela canta, pregar como ela prega, fazer o recurso como ela faz? Você deve entender e buscar em Deus essa identidade ministerial e ter bem definido o que significa ministério. Lembra que nós estudamos que ministério significa o quê? Servir, ok? Servir, né? Isso a gente aprendeu na lição. E quando nós devemos entender que Deus nos chama para o ministério. É Ele que estabelece. A Bíblia diz, foi Ele que estabeleceu. Uns para pastores, apóstolos, mestres. Então nós somos mestres, né? Somos pastores de criança. E foi Ele, o Senhor, que estabeleceu. Claro que nós entendemos que nós não somos perfeitos, mas nós devemos nos esforçar, sim, que eu trago escrito, para fazer a obra de Deus com perfeição. Eu li um livro que o autor ele diz essa seguinte frase: Deus não chama pessoas perfeitas para exercerem o ministério da fé, até porque pessoas perfeitas não existem. Ele chama para a perfeição, para o aperfeiçoamento. Daí a importância de entender o verdadeiro propósito do ministério. Então, o ministério é servir. Eu fui pastor, de igrejas de adultos durante 20 anos da minha vida. Dirigi várias igrejas, fui missionário em alguns países, Paraguai, Argentina, Portugal. Voltamos com a minha família, meu filho nasceu em Portugal, e nós voltamos para o Brasil. E aqui no Brasil, Deus redirecionou o meu ministério. E quando Deus redirecionou o meu ministério, Ele me chamou especificamente
para servir no ministério infantil. E eu era muito confrontado quando as pessoas perguntavam: agora você deixou de ser pastor porque está no ministério infantil. E Deus foi trabalhando no meu coração e fazendo eu entender o que significava ser do ministério com crianças hoje, na atualidade. Você já fez essa pergunta? Que responsabilidades, deveres, compromissos, né, vêm até a minha pessoa quando eu digo: eu sou do ministério infantil. O que significa ser do ministério com crianças hoje em dia, na atualidade? Porque há muito modismo, há muito movimento, há muito, né? Eu uso até um termo um pouco muito simples. Eu digo que às vezes há muito oba-oba, há muito confete, há muito movimento. Mas o que significa ser realmente do ministério com crianças hoje em dia? O que Deus espera de nós? E eu, né, buscando em Deus a resposta para isso, Deus falou muito claro ao meu coração que se não houvesse a intenção de servir, era qualquer coisa menos ministério. Se no meu coração não tivesse a motivação de servir, era qualquer coisa menos ministério. E eu entendi que servir no ministério infantil era servir. Muitos não querem ministério infantil. Por quê? Porque é um ministério de bastidores. É um ministério onde não há holofote, onde não há aplausos, onde não há, muitas vezes, incentivo. Mas nós devemos ter a convicção que nos bastidores os olhos de Deus estão nos contemplando. E nos bastidores, se nós estivermos servindo com alegria, com amor, Ele vai nos honrar, porque nós estamos desempenhando algo muito especial para a obra de Deus. E eu entendi que ministério com criança era servir as crianças. Não era olhar para o pastor, não era olhar para os pais, não era olhar para os professores, para os obstáculos, para as dificuldades, mas que as crianças eram as protagonistas do meu ministério. Eu existia e fui gerado, formado, chamado simplesmente para servir elas. E quando Deus falou isso no meu coração, que ministério com criança é servir a Deus, servindo as crianças. Deus falou algo mais forte ainda no meu coração. Quando Ele falou: olha, não é só as crianças da igreja, não é só as crianças bonitinhas, cheirosinhas, as comportadinhas, não só é aquelas que participam dos nossos cultos. Mas se você é chamado para o ministério infantil, você existe para servir a Deus, servindo as crianças. E aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. E daí eu entendi que a criança do orfanato faz parte do meu ministério, que a criança da rua faz parte do meu ministério, que a criança que não frequenta a igreja faz parte do ministério, que a criança invisível faz parte do meu ministério, que todas as crianças da minha cidade fazem parte do meu ministério, porque se eu digo que sou do ministério infantil, então eu existo para servir a Deus, servindo as crianças. E aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Eu preciso entender isso, que o resumo de tudo é isso. Hoje em dia, em muitas igrejas, há, infelizmente, competição, há muitos líderes, professores frustrados, há muito, eu digo, marketing pessoal, ministérios fundamentados no movimento, naquilo que enche os olhos, e esquecemos que o verdadeiro ato do ministério é servir, onde ninguém é visto. Servir sem ser visto. Por isso que cada vez que eu vou, participo de uma capacitação, vou dar uma aula, vou, fazer ali o meu compromisso com as crianças, eu entendo isso, que eu estou ali para servir elas. De qual é a atitude que deve estar no meu coração para servir as crianças? Quais os princípios? E eu quero falar somente desses princípios para ampliar o seu conteúdo. A palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz assim:
Tudo que fizerem, aqui fala de totalidade, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E quando nós lemos no original esse texto, que façam de todo o coração, o original desse texto é que façam com toda a força da sua alma. E vem também, né, ali trazendo o entendimento, faça até acabar o seu fôlego. Olha que coisa linda. Nós estamos servindo realmente as crianças com esta motivação, com esse princípio, o princípio da paixão, que tudo o que nós estamos fazendo de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Cada aula planejada é para o Senhor. Cada oferta que você renuncia e investe no ministério com crianças é para o Senhor. Cada renúncia que você faz no seu ministério é para o Senhor. Cada criança que chega na sua escola bíblica dominical, na sua IBF, no seu culto, é como se fosse o Senhor. Qual é a motivação do nosso coração? Nós estamos servindo, né? Muitas vezes eu vejo muitos liderados que sentem um peso, uma dificuldade, uma tristeza em servir. E quem é coordenador aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Parece que nós temos que ficar pedindo um favor. Será que você pode ficar com as crianças hoje? Será que você pode dar aula para as crianças uma vez por mês? Será que você pode atender as crianças uma vez por mês? Só isso, uma vez por mês. Então nós precisamos aprender, né, que nós servimos a Deus servindo as crianças, e tudo que nós fizermos, nós devemos fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Daí, querido líder, professora, amado aluno do curso, né, pastoreando o pequeno rebanho, daí você não vai se frustrar, daí você não vai ficar triste, daí você não vai pensar em desistir, daí você não vai pensar em parar, daí você não vai se desanimar. Por quê? Porque você está convicto de que tudo, totalidade, tudo o que você está fazendo com toda a sua alma, você está fazendo, né, até perder o fôlego, mas você está consagrando tudo para o Senhor. E o Senhor não decepciona. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor é justo. O Senhor pesa as nossas obras. A Bíblia diz que Ele não se esquece das obras das nossas mãos. Aonde o olho do pastor não vê, aonde o olho do pai não vê, aonde o olho, quem sabe, do seu liderado não vê, eu quero que você entenda que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas e sonda o seu coração. Ele sabe se você está servindo, como aqui diz a palavra de Deus, de todo o seu coração, fazendo para o Senhor, de toda a sua alma e até perder o fôlego. Isto é servir no ministério com criança. Tem muita gente que quer fazer a diferença sem servir, né? É como, por exemplo, se tivesse uma criança morrendo afogada, e daí a pessoa vai dizer, eu vou salvar a criança, mas eu não vou mergulhar. Porque se eu mergulhar, eu vou molhar a minha roupa, eu vou estragar o meu cabelo, não posso mergulhar, eu vou tentar salvar a criança de longe. Não se consegue salvar crianças de longe. Não se consegue salvar crianças sem se molhar. Não se consegue salvar crianças calculando o prejuízo humano. Se salva a criança mergulhando, não se importando com a roupa, não se importando com o cabelo, não se importando com nada, mergulhando. Eu estou orando para que Deus levante líderes em todo o Brasil que mergulhem no ministério com crianças, que mergulhem em profundidade com Deus, que mergulhem no conhecimento da palavra, que mergulhem no conhecimento da criança, que mergulhem entendendo que a criança,
ela é a protagonista do nosso ministério. E nós existimos para servir as crianças. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. O nosso irmão, né, aqui, o Jaime, ele falou, né? Muitos só querem ser voluntários por causa de uma escala. É a síndrome da escala. Todos são importantes, mas o meu ministério não começa e nem termina quando eu vou lá dar uma aula, né, um culto infantil. Não. Isso é somente uma parte daquilo que eu posso fazer através do meu ministério. Isso faz parte do meu ministério, mas o meu ministério não pode estar condicionado a ir dar somente uma aula. Tem uma grande diferença e nós precisamos entender, né? Que há uma grande diferença entre aqueles que são, né, digamos assim, chamados para o ministério e aqueles que estão ocupando um cargo. Tem muitas pessoas que podem estar ocupando um cargo sem ter ministério. E há muitas pessoas que têm ministério, mas não estão ocupando cargo nenhum. Qual é a diferença de cargo e ministério? Cargo você recebe do homem, né? O homem te entrega um cargo e ali você aceita aquele cargo. Mas no primeiro problema, na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira provação, no primeiro momento em que você, né, recebe talvez ali um não, a pessoa se frustra e vai lá e devolve o cargo. E diz, aqui está o meu cargo, eu quero devolver o meu cargo, porque eu achei que ministério com crianças era uma coisa e é outra totalmente diferente, e está aqui o meu cargo. Cargo você devolve a hora que você quiser. Agora, ministério, você não consegue devolver. Porque ministério é algo que é dado por Deus. Deus nos dá um ministério. E aquilo que Deus dá, Ele não pega de volta. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Algo muito forte ao ministério. E eu estava orando a Deus, falando sobre isso, né? Sobre o ministério, que é um fruto de um chamado, e quem chama é Deus. E Deus falou algo muito forte comigo. Que ministério é como se fosse o nosso DNA. É a nossa marca registrada. Eu posso mudar de cidade, posso mudar de país, posso ir para qualquer outro lugar. O meu DNA vai junto comigo. É o meu ministério. O meu DNA é a minha marca registrada. Então, o ministério é como se fosse o nosso DNA. Nós até podemos ser tentados a desistir, tentados em parar, tentados em entregar. Podemos até fazer planos, mas daí nós vamos, né, em um lugar. Deus trabalha na vida de uma criança recebe a presença de Deus, aceita Jesus. Nós vemos a manifestação de Deus e as nossas forças são renovadas. E nós não conseguimos devolver. Por quê? Porque isso é ministério. Mesmo muitas vezes chorando, renunciando, sofrendo, mas a gente não consegue devolver. Por quê? Porque é ministério. O ministério é dado por Deus. E Deus falou assim comigo, olha, o teu ministério é como se fosse o seu DNA. É sua marca registrada. Ele foi projetado no céu. Sabe o que isso quer dizer? Que a Trindade Divina projetou o seu ministério. Que o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo esteve na eternidade projetando o seu ministério. Antes mesmo de você nascer. Prova, está na Bíblia. Olha aqui que a Bíblia fala para Jeremias, quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, eu te dei como profeta para as nações, né? Eu te chamei, te santifiquei, e você vai ser usado como profeta para as nações. E Jeremias, ele diz assim, não, mas eu sou só uma criança, eu não sei falar. E Deus diz, não diga isso. Não diga que você não sabe falar, não diga que você é uma criança, porque eu te santifiquei e te chamei e te dei como profeta para as nações. Quem sabe Jeremias perguntou, mas quando isso aconteceu? E Deus responde, desde o ventre da tua mãe eu te santifiquei, te separei e te dei como profeta para as nações. Sabe o que é que Deus está falando conosco nesse momento? Que o nosso ministério,
ele foi projetado antes mesmo de nós nascermos. Deus já tinha um projeto específico para nós. Deus, ele nos chamou, nos santificou, nos separou para um propósito. Quem sabe você possa estar perguntando, mas onde é que isso aconteceu? Quando é que começou os projetos de Deus? Será que começou quando o pastor me chamou para ser o coordenador? Quando a irmã me chamou para ser a professora da escola bíblica dominical? Não. O seu ministério começou dentro do projeto de Deus, na eternidade. O nosso ministério é como se fosse nosso DNA. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra através dos nossos dons, talentos e aptidões naturais. Não tem quando alguém chega para você e diz assim, nossa, como é que você consegue trabalhar com criança? Eu não tenho paciência. Como é que você consegue, né, suportar as crianças? Eu não tenho paciência. Isso que, né, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você foi projetado e agora está sendo manifestado na terra, reconhecido pelo homem, reconhecido pelas pessoas, que você existe para servir a Deus, servindo as crianças. Então quero que você entenda, né, isso, que não é um cargo, não é uma liderança, é muito além de um cargo, é muito além de uma liderança, é muito além de simplesmente a aula, é muito além de simplesmente se preocupar com uma escala no mês, é muito além de contar uma história bíblica, é muito além de, né, de preparar ali todo o planejamento da sua aula, não, é muito além de tudo isso, é uma chamada, é fruto da voz de Deus, e você está obedecendo esta chamada. E você está desenvolvendo o seu ministério, dado por Deus. Por isso que o nosso ministério é como se fosse nosso DNA. Nós não conseguimos tirar o nosso ministério de nós. É nossa marca registrada. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra através dos nossos dons, talentos e aptidões pessoais. Então, nós precisamos entender isso. Termos a convicção disso. E entender que ministério é servir. A palavra ministério vem desta palavra grega, né? Diaconia, que significa servir. Então podemos entender que ministério é a vida de serviço no corpo de Cristo. E quando eu falo a vida de serviço no corpo de Cristo, eu não estou falando da igreja como uma instituição somente, né? Como uma organização, mas eu estou falando da igreja organismo. Então, eu preciso entender que eu existo para servir as pessoas e existo para servir as crianças. E o ministério infantil é isso. Nós precisamos ter esta identidade ministerial. É muito importante pensarmos, né, a respeito desta palavra. Como, né, nós estamos pouco tempo, eu só quero ler aqui para vocês uma frase que diz assim: somos chamados para servir a Deus, servindo as pessoas. No nosso caso, as crianças, os pais, a igreja, a família. Deus chama pessoas específicas para, né, ministérios específicos. E aqui eu faço uma pergunta. O que você faz no ministério infantil com o propósito de servir as pessoas? Então é muito importante pensarmos sobre isso, né? Esta apostila do nosso curso Pastoreando o Pequeno Rebanho é para nos levarmos a refletir realmente e redescobrir os propósitos do ministério infantil. Então a primeira coisa que devemos é entender, resumindo, que não podemos ter um ministério fotocopiado, que temos que ter uma identidade ministerial, buscar em Deus aquilo que devemos desenvolver através do nosso ministério, que o ministério é servir sem ser visto, e que nós servimos a Deus servindo as crianças. E que nós somos chamados, né? Existem pessoas específicas. Eu sempre digo que não são todos que podem servir no ministério infantil, porque nem todos são chamados para o ministério infantil. Então são pessoas específicas que foram formatadas por Deus para
desenvolver esse ministério dentro do corpo de Cristo. Claro que todos podem ajudar, todos podem apoiar, todos podem, digamos, estender as mãos, mas são poucos que realmente têm essa chamada específica para o exercício do ministério com crianças. Então é muito importante nós entendermos isso. Há muitos líderes que acham, que são poucos professores de criança. E realmente nem todos dentro da igreja são chamados para desenvolver esse ministério. Porque se todos fossem chamados para um ministério com criança, o que seria dos adolescentes? O que seria dos jovens? O que seria das irmãs? Então Deus chama pessoas específicas para ministérios específicos. E eu sou um privilegiado, porque eu sou chamado por Deus para servir esse ministério específico que são as crianças. É um privilégio. Eu sempre digo que líderes de criança é que nem pérola, difícil de achar e tem um grande valor. Então, você é muito importante, porque não são todos que são chamados de uma forma tão específica para servir nesse ministério específico, que é o ministério infantil. Amém? Vamos lá. Eu falei na apostila o que significa ministério infantil, E realmente há uma distorção tão grande em relação ao ministério com crianças. Eu digo que em muitas igrejas a motivação de implantar o ministério com crianças nasceu de uma motivação errada. Por exemplo, precisamos ter um trabalho com crianças porque as crianças incomodam na igreja. As crianças não deixam os pais prestarem atenção ao culto. As crianças não ficam quietas, então precisamos urgentemente tirar as crianças da igreja, tentar alguém que possa ficar com as crianças para que as crianças possam estar nesse lugar sem incomodar os adultos. Bom, também muitos pais tratam o ministério com crianças como se fosse um depósito, um de guarda-volumes. Chega na igreja, leva a criança por departamento infantil e só lembram que existe a criança quando termina o culto. Isso são motivações erradas. Eu sempre falo que nós precisamos defender e se posicionar para que a motivação correta seja implantada nas nossas igrejas. Nós não tiramos as crianças da igreja porque elas incomodam, porque queremos dar um culto agradável aos pais, ou porque as crianças não deixam os adultos prestarem atenção ao culto. Não. Na verdade, nós nem tiramos as crianças da igreja. Na verdade, nós levamos as crianças para um lugar específico, aonde nesse lugar específico elas serão, muitas vezes discipuladas, orientadas, aconselhadas. Muitas delas encontram Jesus no culto infantil paralelo, porque esse trabalho está sendo feito numa linguagem em que a criança pode entender e compreender, e por ser numa linguagem acessível ao entendimento da criança, ela vem ao entendimento das verdades da palavra de Deus. Então, ministério com criança não é passatempo, ministério com criança não é parque de diversões, ministério com criança não é guarda-volume, ministério com criança não é entretenimento, ministério com criança, E quando nós estamos agora falando do culto infantil paralelo, que muitas vezes a igreja acha que ministério com criança é só isso. É o culto no domingo à noite, então isso já é ministério com criança. Mas nós devemos entender que até para o culto infantil paralelo, que é o culto que é realizado simultaneamente ao culto dos pais, tem que ter propósito. Tem muitos professores, líderes de crianças que não têm propósito nenhum no culto infantil paralelo. Levam as crianças para uma salinha, lá brincam, pintam folhinha, fazem trabalhinho, e parece que quase como se fosse uma extensão de uma escola secular. E Jesus falou que a igreja dele não seria conhecida somente como uma escola, não. A igreja dele seria conhecida como casa de oração. Então, nós precisamos, entender o que é ministério infantil. Então, ministério infantil, se nós fôssemos, digamos, resumir numa palavra, o que significa ministério infantil e qual é o propósito do ministério infantil na igreja.
o ministério infantil existe para promover o crescimento espiritual da criança. Ponto. É para isso, gente. Eu posso ter tudo aquilo que eu falei? Claro que posso. Mas a primeira coisa é aproveitar a oportunidade de gerar crescimento espiritual nas minhas crianças. Então, isso é ministério infantil. Ministério infantil, o que é ministério infantil? A Bíblia diz que os ministérios existem para que haja o quê? O aperfeiçoamento dos santos, certo? Para a edificação do corpo de Cristo e o desempenho da obra do ministério. Para que existe o ministério com criança? Existe para o quê? Aperfeiçoar essas crianças para que haja a edificação do corpo de Cristo, porque as crianças fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, e para que elas possam desenvolver os seus ministérios. Efésios 4,16. Eu queria que você pudesse ler Efésios 4,16 para entender qual é o propósito de um ministério na igreja. Então, o que é ministério infantil? Para que ele existe? Existe para promover o crescimento espiritual da criança. Então, é muito importante pensarmos sobre esta questão. Nesse curso, nós vamos falar sobre pastoreio infantil, né? Ações do pastor, o que significa pastorear crianças, a importância de pastorear as crianças, mas não tinha como nós irmos para esses temas sem redefinir os propósitos, né, gente? Colocar aquilo que é primordial, fazer com que as nossas atividades possam passar pela peneira das prioridades de Deus. Então, preste atenção, depois eu vou colocar aqui, amanhã, vou estar enviando a segunda apostila e também vou estar enviando slides sobre esta primeira apostila e também os direcionamentos de estudo. Olha, esse curso, apesar de ser um curso à distância, tem bastante conteúdo. Então você tem que ser bem responsável aí nos seus estudos, porque amanhã já vai uma outra apostila, amanhã já vai mais 2 direcionamentos, amanhã eu vou estar postando material novo aqui no grupo e assim por diante, né? Então vocês precisam realmente desenvolver esse trabalho. Qual é a importância do ministério com crianças? A importância do ministério com crianças nas nossas igrejas é fazer com que a próxima geração conheçam a Deus, né? Então, o ministério com criança não se trata somente de mim, se trata da próxima geração. Eu quero contar para vocês um pouco do meu testemunho. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E perder o pai nessa idade é devastador. É algo muito difícil mesmo. E no processo do luto, eu ia passar os finais de semana na casa da minha avó. Ninguém da minha família era cristã evangélica. Nós não tínhamos ninguém na família que servia, né, a Jesus. E até mesmo havia um certo preconceito. O nosso avô reunia nós e dizia: ninguém está, né, autorizado a mudar de religião, porque mudar de religião é uma maldição. Eu ia passar os finais de semana na casa da minha avó. E nesse processo, uma tia minha aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Nos domingos, quando eu ia na casa dela, ela, né, na casa da minha avó, ela dizia assim: olha, eu vou te levar num lugar, mas tu não conta para ninguém. E ela me levava na Igreja Assembleia de Deus da minha cidade. Durante 1 ano, eu participei da escola bíblica dominical, da classe dos jovens, porque não podia participar do ministério com crianças, porque tinha que ficar do lado dela. E eu participei durante um ano da escola bíblica dominical. Conheci Jesus, conheci a palavra, mas a minha família proibiu de eu ir. E com 8 anos de idade, eu parei de ir, né? Não fui mais. E levou 8 anos. Quando eu tinha 16 anos de idade, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus como o único suficiente Salvador e sirvo a Deus até os dias de hoje.
casei com alguém da igreja, hoje eu tenho um filho também que serve a Jesus. E quando eu me encontro com a minha tia, eu digo para ela, olha tia, você não ganhou só uma criança para Jesus, você ganhou toda a minha geração para Jesus. Você mudou toda a minha geração. Ministério com crianças é isso. Nós temos o privilégio dado por Deus para mudar gerações. Se nós ganharmos uma criança, nós não ganhamos só uma criança, não. Nós ganhamos toda uma geração para Jesus. Esses dias atrás, eu estive na cidade de Cuiabá, dando uma palestra de evangelismo, né, infantil, e um senhor de 70 anos de idade chegou para mim e disse assim, pastor, eu posso contar o meu testemunho? Eu falei, claro que pode. Ele disse assim, olha, há um tempo atrás, 2 missionárias suecas vieram para minha cidade e começaram a fazer um trabalho na casa delas. E nesse trabalho, o meu avô, presta atenção, o senhor que estava falando comigo tinha 70 anos, e ele disse, o meu avô começou a participar desse trabalho com as missionárias suecas. E ele aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. E olha que tremendo. E ele disse que ele veio, né, de lar cristão. Essas missionárias suecas, quem sabe elas nem puderam olhar com seus olhos humanos o fruto do seu trabalho. Mas eu estava falando com um senhor que tinha 70 anos, que disse que algum tempo atrás, 2 missionárias suecas começaram a fazer um trabalho de evangelismo na casa delas e o avô dele tinha aceitado Jesus. Ministério com crianças não se trata somente de mim. Ministério com criança se trata da próxima geração. Pense nisso. Você não está ministrando somente para as crianças. Você não está tocando somente nas crianças. Você está ministrando e tocando em gerações. Isso aconteceu comigo. E isso pode acontecer com muitas outras crianças. Hoje eu sou um pastor. Sirvo a Deus no ministério. Mas tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Tudo começou porque a minha tia olhou para mim não como uma criança, mas olhou para mim como Jesus olhou para a multidão, com compaixão, que é o quê? Que é amor em ação. Então, eu quero que você entenda isso. O ministério infantil é isso. É promover o crescimento espiritual de uma criança. E que os frutos de uma criança, eles podem ser gerados curto, médio e longo prazo. E eu quero dizer isso para você. Não desista, não pare, não desanime, não deixe nunca de trabalhar e servir as crianças, porque esse ministério toca gerações. Cada aula que você planeja, toca em gerações. Cada oração que você faz, toca em gerações. Cada história bíblica que você conta, toca gerações. Cada culto que você realiza, toca em gerações. Cada visita que você faz, toca em gerações. Você é alguém que foi chamado por Deus para tocar e ministrar em gerações. Coloque-se na sua posição. Você não é só um tio, você não é só uma tia de criança. Você é um pastor, você é uma pastora, você é alguém que educa, você é alguém que dirige a criança para a eternidade. É isso que nós devemos entender. A minha tia não ganhou uma criança para Jesus. A minha tia ganhou a minha geração para Jesus. E isso que nós devemos entender. Vamos, continuar na apostila. Nós falamos sobre planejamento. É muito importante nós planejarmos. E isso eu vou deixar a parte do planejamento para um outro momento. E vamos focalizar no propósito. Quais são os propósitos de Deus para o ministério com crianças? E eu falei que o primeiro propósito, e os propósitos são propósitos pré-estabelecidos. Não é a tua igreja que colocou esses propósitos, não é a sua coordenadora, não é o seu pastor, não é a sua pastora. Quem colocou esses propósitos foi Deus. Deus
pré-estabeleceu esses propósitos, e quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos entender que tem um propósito de Deus para esse ministério, né? E para os ministérios dentro da igreja. O primeiro propósito do ministério com crianças é evangelizar, alcançar. Nós precisamos alcançar as crianças para Jesus. Precisamos ganhar as crianças para Jesus. Esta é uma grande deficiência em muitos lugares. Claro que nós fizemos a EBF, né? E muitas crianças vêm a Cristo através da EBF. Mas nós esquecemos de um outro propósito, que seria o quê? Né? Integrar e discipular essas crianças ao corpo, né? Para que elas possam entender aquilo que elas fizeram. A partir do momento que elas aceitaram a Cristo, elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser ensinadas. Nós também vemos dentro do propósito do Ministério com Criança que as crianças precisam ser o quê? Pastoreadas, que seria cuidar as crianças. E nós temos também treinar, que seria treinar essas crianças, capacitar essas crianças para enviar essas crianças para servir outras crianças. Mas o nosso curso, ele focaliza muito bem o quê? A questão pastoral. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então cada ponto desse é uma ferramenta, né, gente? Gente, eu quero aproveitar, já que nós estamos falando, né? Deus me deu alguns materiais que aqui está, ó, os propósitos do Ministério Infantil. Eles são livretos para treinamento de liderança, né? Eu tenho então um seminário Educa Kids. Esse seminário vai acontecer online no mês de agosto. Vão ser 5 dias de ministrações, o seminário Educa Kids, mas eu tenho também aqui o livreto. Eu tenho capacitação para professores de crianças, desenvolvendo o Ministério Infantil com excelência. Eu tenho, né, o livreto Discipulado Infantil, e tenho um que é Educando Filhos para a Eternidade. E uma outra coisa que Deus me deu durante esses meses, esses dias, é agenda do discipulador infantil. Então, o que é esta agenda? Esta agenda é uma agenda que trabalha a metodologia Encontro das Cores, que é uma metodologia que Deus me deu para colocar em prática, né, a formação da fé da criança. Então, essa apostila tem, ó, os dados do discipulador, tem uma mensagem para você que é discipulador. Nós temos orientações para o discipulador infantil, tem estudos bíblicos, ó, o que é o discipulado infantil, a vida devocional do discipulador infantil, muitas coisas. E daí nós temos a metodologia, ó, o ensino das doutrinas bíblicas para crianças. Daí tem um planejamento de janeiro a dezembro, é uma apostila permanente, isso quer dizer, você pode usar, né, sempre. E na apostila, então, nós temos a metodologia, o Encontro das Cores, que são 7 cores para, né, falar de verdades eternas. E depois nós temos o acompanhamento do crescimento espiritual da criança. Aqui está, meu discípulo, né? A luz está, né, a gente não consegue ver um pouquinho, mas aqui eu vou arrumar, ó. Meu discípulo, aqui está, ó, né? Deixa eu me posicionar um pouco melhor. Aqui está meu discípulo, né? E aqui está acompanhamento, as observações importantes do discipulado. Então, eu estou enviando para todo o Brasil. Depois, se você tiver interesse, entre em contato comigo e vai ser muito especial você ter esse material para aplicar na sua igreja. Esta agenda, eu tenho um grupo de mentoria. Se você quiser entrar no grupo de mentoria de discipulado e liderança do Encontro das Cores, pede para entrar, que você vai estar lá entrando e aprendendo essa metodologia. Então entre em contato comigo, né? Eu envio a todo o Brasil. Eu digo, é um preço bem, digamos, fácil, todo acessível. Todo esse material aqui, ó, né? Todo esse material mais despesas do correio são R$80, todo o material. E você então entra no grupo de mentoria e liderança, onde você vai receber dicas, ideias, para que você possa aplicar a metodologia, o Encontro das Cores. Tem várias pessoas já no grupo, né, gente? E vocês estão, né, vendo ali como é interessante esse grupo. Então vai ser bem, né, importante. Vamos lá, gente. Então nós estamos falando, e já estou quase terminando, tá? A primeira live.
Então nós estamos falando sobre os propósitos. O que seria pastorear? Vamos lá. Pastorear é cuidar, né, gente? Então, dentro dos propósitos, eu vou ler aqui, não está na apostila, mas eu vou ler para vocês. Jesus, em seu ministério, se interessou pelas crianças. Amém? Ele é o maior exemplo. Jesus via as crianças com necessidade de salvação, milagres, resgate e de bênção. Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Pastor para Pastor, faz a seguinte pergunta: o que significa pastorear? E ele mesmo esclarece que pastorear é alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus, é proteger o rebanho, é gostar do cheiro das ovelhas. E por último, ele esclarece que pastorear é encorajar as ovelhas. Agora vamos pensar: estamos realmente pastoreando as nossas crianças? E é sobre isso que nós vamos estar falando nos próximos cursos, nas próximas apostilas. Gente, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida a respeito da primeira apostila, visto que amanhã já vai a segunda apostila, né, gente? Então, nós temos que sermos muito dinâmicos no processo do ensino. E queria perguntar se vocês têm alguma pergunta para nós podermos encerrar essa primeira live. Vamos ter uma próxima de cada apostila. Nós vamos ter uma live, então serão 5 lives. E então vamos nos preparando. Alguém tem alguma pergunta? Aqui a irmã está falando quanto que é o material. O material completo é R$80 com despesa do correio, Então você paga por esse valor e chega na sua casa. Todo esse material, 5 livretos, mais a apostila, mais a agenda permanente do discipulador infantil, com o direito de estar ali no grupo de mentoria, aprendendo a aplicar essa metodologia aí na sua igreja. Vamos lá. A irmã Cristina diz: material muito bom, excelente. A irmã Márcia diz: Costa, temos que ir até elas. Vamos lá. Muito esclarecedor, pastor. Louvado seja Deus. Que bênção, fico feliz. A irmã Érica diz: edificante. A irmã diz que não tem nenhuma dúvida, que está tudo perfeito. Que bom. Vamos estar... A irmã diz: não. Não, pastor. Muito esclarecedor. Está muito claro o conteúdo. Que bom. Fico muito feliz. E vamos... não se preocupe, irmã Eri Jaqueline. Não se preocupe. A live vai ficar salva aqui no nosso grupo. Tá ok? A live vai ficar salva. E eu vou também estar publicando lá nos nossos grupos essa live. Tá ok? A irmã Renata. Vamos lá. Pastor, o que podemos fazer para ajudar as pessoas que trabalham no ministério tem a visão correta dele? Irmã Renata, capacitação e comunicação. Capacitar a liderança, é muito importante. Às vezes, eu digo que a falta de capacitação nos deixa incapazes de poder desenvolver o nosso potencial. Então, eu preciso capacitar a equipe. Treinar mesmo, é treinar. Que o líder faz isso, O líder motiva, delega, treina. Então devemos treinar as pessoas para que elas possam ter a visão correta. O irmão Jaime pergunta: o que fazer caso o pastor não esteja em concordância com esse trabalho no ministério infantil? Olha, o que deve ser feito? Orar e pedir para que Deus possa realmente trabalhar no coração do pastor, porque nada pode ser feito debaixo de desobediência, Então realmente precisa orar para que Deus possa dar a visão ao pastor. A irmã Sandy Nonato fala: muito bom o curso. A irmã Vanessa diz: apostila muito esclarecedora. A irmã Márcia fala: minha aula, bem explicada, palavra de falso entendimento, maravilhoso. Olha, que bom, Tudo bem detalhado, esta primeira fase. Amém, gente? Nós estamos na primeira fase, ok? Vamos para a segunda, O conteúdo está maravilhoso, pastor, bem explicado. Então amanhã vai a apostila sobre psicologia infantil. Precisamos conhecer as crianças
para poder servir as crianças. Amém, gente? Entra lá em contato no meu WhatsApp que eu estarei lá. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, para poder fazer através de nós e alcançar o maior número de crianças, Senhor. Nós te louvamos por esse ministério tão lindo e maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Um ministério tão específico que é, ó Pai, um ministério infantil, um ministério com crianças. Aonde estiver um líder agora orando comigo, a cidade onde ele estiver, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la, despertar, Senhor, a igreja, despertar os liderados, despertar a equipe, para que eles possam fazer, ó Pai, com excelência, aquilo que o Senhor tem dado nas mãos deles, ó Pai. Dá, Senhor, capacitação, fortaleza, ânimo e visão, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? A bênção de Deus aí em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã, lá no grupo, a segunda apostila, a segunda etapa.